Sejam bem-vindos a mais um episódio do Legal Flow Podcast. Estamos aqui de marca com cores novas, com nova identidade, com mulheres incríveis que a gente traz sempre para inspirar vocês. E é um espaço que a gente fala de trajetória, de propósito, de presença e de conexões. E a gente, cada vez que está aqui, faz conexões que se tornam conexões verdadeiras. Estou aqui com duas mulheres incríveis, como eu falei, que é a Bruna e a Marilza. Daqui a pouco elas vão contar para vocês um pouquinho da trajetória delas, porque é melhor que vocês contem, porque aí, né, vocês falam com mais profundidade. E a ideia aqui desse podcast que a gente sempre fala, na verdade, num novo momento aqui, a gente fez um rebrand, mudou a marca, tem muita novidade vindo por aí, e vocês estão entre as primeiras convidadas desse novo momento aqui, dessa nova temporada. Mas a nossa ideia é sempre trazer, explorar o potencial de cada mulher que vem aqui, porque a gente sabe que a maioria, todas, na verdade, tem a contribuir muito aqui para que o nosso público conheça e saiba que também é capaz de fazer uma mudança necessária, que ele conheça o poder do relacionamento, que é muito importante, que se nós quatro estamos aqui hoje, tem a ver com o tal do poder do relacionamento, porque de alguma forma fomos conectadas, esse ecossistema de relacionamento e principalmente a força da nossa marca também pessoal. Então, a gente fala de vários temas aqui, para a mulher principalmente, fala para homens e mulheres, a gente traz homens aqui no podcast também, porque a gente entende que homens e mulheres se complementam, mas a nossa ideia é que as mulheres possam se conectar com histórias verdadeiras que tem por trás de um crachá, por trás do seu óculos, Marisa, por trás de você. Então a gente quer conhecer vocês e eu queria muito que vocês contassem um pouquinho quem é a Bruna e quem é a Marilza. Conta um pouquinho quem são vocês, a carreira um pouquinho de vocês, que a gente vai conversar sobre a vida. A gente tem muita coisa para perguntar. Então, boa noite. Queria agradecer o convite, essa oportunidade. Então, eu sou a Bruna Leiva, tenho 2 filhos, o Lucas e o Martim, de 7 e 5 anos. Sou formada em comunicação, sempre fui muito focada em relacionamento. Acho que se tem algo que resume a Bruna é conexões, relacionamentos, né? E quando eu me deparei aí com o desafio de escolher uma universidade, eu fiquei muito na dúvida que esfera da comunicação eu gostaria de focar. E fui para um curso mais genérico e quando eu saí, me deparei com o mercado de trabalho e falei, e agora? O que eu vou fazer? Ainda assim, não me senti pronta para enfrentar. Tive o privilégio de ter pais que valorizassem muito investimento em educação, então eu optei em fazer uma pós-graduação em comunicação e tive uma primeira oportunidade de trabalhar numa agência de marketing promocional, ainda muito sem noção do que era o desafio. Entrei numa oportunidade de prospecção de novos clientes e consegui capturar ali 3 clientes importantes para a agência, onde a gente conseguiu recuperar o fluxo de caixa. E eu comecei a me dar conta do potencial que eu tinha dessas conexões, né? Você conseguir passar a credibilidade de uma empresa numa apresentação ali, numa reunião introdutória, me fez ganhar muita maturidade e resiliência para enfrentar o mercado. E à medida que eu fui evoluindo ali com os jobs, né, os FIIs das empresas, eu fui capturando experiência de outras posições dentro da agência. Então, na parte de planejamento, na parte de execução, de fechamento e de prospecção de novas contas. Os meus clientes brincavam que eu tinha perfil de empresa e não de agência, pela forma que eu me comportava, pela forma que eu me vestia, o quanto que eu brigava por eles. Você trabalhava com atendimento comercial? Isso. Ai, que legal. E aí eu optei em investir um pouco mais na minha carreira, então eu fiz um intercâmbio, na época eu estava namorando já há 5 anos, meu namorado falou, olha, eu vou, você vai? Eu falei, acho que está mais fácil achar emprego do que namorado, então eu vou. Eu sou muito conectada com a minha família e eu vi uma oportunidade de ter um porto seguro, né, e morar fora por 6 meses, mas tendo alguém conhecido e com uma conexão importante, eu falei, eu vou enfrentar, e de certa forma era um pontapé ali para eu conseguir entrar no mercado corporativo, mas com uma formação mais robusta. E aí eu fui,
quando eu voltei, o pessoal da agência já estava me esperando ali para voltar, e eu falei, não, eu fiz um investimento, então agora eu vou enfrentar uma mudança de carreira, e em menos de um mês eu entrei na Whirlpool, e estou lá há 14 anos, entrei numa área de marketing digital, para cuidar de um dos nossos e-commerces, e fui também nessa. Eu sempre fui muito curiosa, né? Eu acho que a curiosidade ela é uma característica importante para você conseguir desbravar mesmo e conseguir, inclusive, se desenvolver no mundo corporativo. E fui aproveitando as oportunidades, então, conforme eu ia fazendo as entregas e conhecendo novas pessoas, me abriam portas para navegar em outros setores da companhia, independente da minha formação. Então, eu passei pela área de marketing, eu passei pela área de consumer care, né, que é uma área de CX ali muito com foco em melhorar a experiência do consumidor nos nossos canais digitais. Depois eu fui para um departamento que é como se fosse uma unidade de negócio dentro da companhia, que vende peças de reposição para os eletrodomésticos, e lá também tive uma experiência comercial, mas tive de marketing, de trade, participei de grandes projetos ali onde a gente focava não só na experiência do consumidor, mas também ganhos financeiros para a companhia. Então, acho que esse equilíbrio é importantíssimo, né? E à medida que eu ia fazendo as entregas e tendo contato com outras áreas, de novo, eu me conectava com novas lideranças, e eu sempre fui convidada ali na minha carreira em fazer essa mudança de área conforme esses contatos, justamente pelo meu relacionamento, mas também pelo impacto do meu trabalho, né? Então, fui para o marketing no foco ali de marcas mesmo, né? Então, vivenciei ali a experiência do nosso funil ali de conversão, né? Toda a parte de awareness, mas consideração também, que é uma experiência diferenciada. Tive a minha licença maternidade, a primeira, quando eu voltei, eu fui promovida durante a minha licença maternidade. Legal. Então, acho legal, que isso é um grande mérito, eu brinco, né, da conexão que eu tive com a minha gestora no momento, né, de investir em mim, né, não é porque eu tô grávida que eu não tenho que ter um escopo desafiado, ou não tenho que fazer uma entrega relevante. E eu tive também o privilégio de, quando eu voltei da minha licença maternidade, escolher para que área que eu ia, porque eu passei em 3 processos. Então, tenho muito orgulho dessa conexão. Quando eu voltei da minha segunda licença maternidade, eu voltei num cargo de interina como gerente sênior também, para me preparar para os próximos passos. Então, para mim, as duas voltas foram muito positivas, e hoje eu estou numa área de CX, mas com foco em tocar a operação de atendimento na jornada ali do pós-compra, então dos consumidores que compram nas nossas lojas próprias e marketplace. Então, por mais que eu tenha uma trajetória em CX de mais de 8 anos, eu fui em diferentes segmentos ali do atendimento para ter uma visão estratégica ampla e, de novo, muito focado na jornada do consumidor, entendendo e tentando antecipar ao máximo as necessidades antes que ele sinta qualquer tipo de ruptura na jornada ou necessidade. E acho que o fato de você ter autonomia para ser um motorista da sua carreira e ter espaço para você se desenvolver dentro da empresa faz com que hoje eu tenha uma carreira de 14 anos dentro da mesma empresa. Então, tenho muito orgulho aí da trajetória profissional. 2 coisas me chamaram a atenção, né, do seu resumo, né? Uma, você falou da curiosidade, que é muito importante para que a gente cresça, para que a gente amplie os horizontes. E esse ampliar não precisa ser, tipo, várias empresas. Eu posso ampliar dentro da empresa que você está. Uhum. Então, você foi em diversas áreas, há 14 anos, num lugar onde você o tempo inteiro mudou. Que é essa coisa da mudança, para mim. Eu sou super adepta a mudar, porque eu acho que se eu fico mais de 3 anos na mesma coisa, eu acho que eu estou emborrecendo. Uhum. Eu gosto de ter novos desafios, sejam projetos novos dentro daquela área, ou sejam novas áreas para explorar, conhecer, mudar de áreas. Assim, para mim, me enriquece demais. Então, parabéns pela sua coragem. E eu estou exatamente nesse momento, desculpa te interromper, que eu fui convidada para ir para a comercial agora. Então, eu estou nessa transição de carreira, e muito no sentido de desenvolver a minha visão estratégica dentro do negócio. Mas faz todo sentido. Eu fui atendimento muitos anos, mudei para o comercial, voltei para atendimento com o comercial, que foi no cross-selling, televendas, enfim.
E voltei para o comercial agora de novo, né? Já fui comercial B2C, agora estou num projeto que é venda de B2B dentro do B2C. Então tem sido super rico também. Vou Você vai trocar umas gostar. figurinhas, que eu tô Você indo vai por esse gostar. caminho. Não, você vai gostar. Tô indo pro B2B agora. Legal. E um outro ponto que foi bem interessante ouvir de você, antes da Marisa falar, é que muitas pessoas, quando vem a gente falando, eu tenho 15 anos de empresa, 20 anos, é que a gente na nossa empresa, nós temos muitas pessoas que fizeram carreira, de fato. Você fala 14 anos, né? Então, assim, nossa, como é que uma pessoa consegue ficar tanto tempo na empresa? Gente, é uma história de tanto crescimento, você conta uma história de uma evolução, uma mudança, de muito movimento, e você fazendo buscas, você buscando sempre Se desafiar, um né? próximo passo, se desafiar, e você assim, eu estudei, então vou dar um próximo passo. Agora eu quero, você querendo completar ali a sua formação para que você esteja pronta sempre para um novo momento. E dentro de uma empresa a gente pode fazer isso. Claro que depende da empresa, e eu me identifiquei com isso porque eu acho que a gente vive muito isso na empresa que a gente trabalha hoje, é muito legal. Não precisa estar em 30 empresas diferentes, não é necessário, né? Então, parabéns pela sua Obrigada. jornada, Bruna. Obrigada. Conta pra gente um pouquinho de você agora. Bom, primeiro, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. É muito gostoso ouvir histórias assim, Sim. né? E é muito legal ver que as nossas histórias, elas se parecem muito e se complementam, né? Muitas vezes. Bom, a minha história é até muito parecida com a da Bruna, no sentido do tempo de empresa. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? No começo não era por necessidade, mas por uma vontade de trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, e entrei na primeira empresa na área já de telecomunicações, que foi na Casas Bahia, e resolvi trabalhar na área de telecom durante um tempo lá na Casas Bahia. Fui fazendo, aprimorando, conhecendo cada vez mais, estudando. Uma empresa que me deu oportunidades assim, excelentes de crescimento. E nessa fase de crescimento, oportunidade de passar por várias áreas e de aprender muita coisa. E aí, nesse inteirinho aí, que aconteceu até a transição, né? Porque eu saí de uma área técnica, onde realmente eu tinha uma visão totalmente mais 0 e 1, né? Para uma área de relacionamento, né? Chegou um momento que eu não via isso em mim, mas o meu diretor enxergava isso. Ele via que eu podia ser uma pessoa de pessoas, né? Olha, você pode cuidar da nossa área de operações. E aí eu fui cuidar de pessoas, e aí que mudou totalmente o meu universo. Mudou, inclusive, a minha maneira de falar, a minha maneira de se posicionar, e me apaixonei por essa área. E aí comecei a fazer projetos na área de relacionamento, e aí comecei a trabalhar em grandes operações, tanto de atendimento como operações de CX, operações de cobrança, televendas, né? E fiquei por 24 anos na Casas Bahia. Que legal, bastante história, uma grande história. Montei a área de atendimento da Casas Bahia. Então, assim, foram grandes projetos dentro da empresa. E saí de lá, aproveitei oportunidades de ir para o mercado para vender soluções de tecnologia, que era uma área que eu já conhecia bastante. Também passei por esse momento na área comercial. Depois tive a oportunidade de voltar para a área de relacionamento. Voltei de novo para as origens, para montar uma operação de contact center, e aí voltado para cobrança, que também é uma outra área que eu gosto muito, e fiquei durante um bom tempo na área de cobrança. E aí na minha vida eu tive um momento diferente do que geralmente algumas mulheres fazem, que é ter um filho e decidir passar e depois da maternidade ter uma pausa. Eu resolvi, depois que a minha filha já estava um pouquinho maior, quando ela estava com 7 anos, aí eu resolvi dar uma pausa e fiquei 4 anos num período
mais mãe, cuidando dela, tal. E depois desses 4 anos, eu resolvi retomar e voltar ao mercado de trabalho na área de relacionamento novamente. E hoje continuo na área, curtindo, né? Adoro o que eu faço. Hoje a minha área é muito mais CX do que atendimento mesmo. E estou me preparando também para a área aí comercial no B2B, que é um desafio gigantesco. E Olha é que isso. coincidência, As por duas. acaso, Sim. a gente juntou duas mulheres que vieram de histórias, né, de superação, de mudar, de enfrentar desafios, de vencer o medo, porque toda mudança dá aquele friozinho na barriga, né? Muito, E nossa. esse friozinho na barriga nos alimenta para a gente ir para esse novo desafio. Pelo menos eu falo para todo mundo assim, dói. A minha última mudança, no dia que a gente anunciou para minha equipe que eu ia sair, eu não sei se chorava mais eles ou eu, porque eu sou muito apegada, assim, eu crio conexões reais, assim, com a equipe. E aí, no momento que eu mudei, assim, eu saí sofrendo e falando assim, mas eu vou pro novo, porque eu sei que vai ser bom pra mim. Nossa, eu tô super feliz. E no final tudo se ajeita, então, assim, não tenham medo, arrisquem. A zona do conforto, muitas vezes, é o pior lugar pra gente estar, Com certeza. né? Porque elas deixam a gente E a no gente mesmo acha que é lugar bom. sempre. Então, será que o outro lugar não é legal? Será que eu experimentar, fazer um curso, experimentar algo diferente dentro do lugar que eu tô, dizer para o meu gestor que eu quero mudar, porque ninguém vai adivinhar a nossa cabeça, né? A gente precisa comentar. Então, façam isso. Saiam dessa zona de conforto que ela é bem perigosa. Na verdade, a zona de conforto ela é uma cilada. Ela é uma cilada porque a nossa mente ela trabalha intensamente para nos manter lá. E a gente tem que fazer um esforço contra a gente mesmo, porque somos nossos maiores inimigos, para que a gente consiga seguir em frente, sair daquele quentinho, daquele sofá, daquela cama gostosa, daquela posição que a gente está ali há muito tempo para buscar algo novo. E na trajetória de vocês tem muito isso em comum, né? Uma busca constante por ser melhor do que ontem e não do que o outro, né? Eu quero ser melhor, eu quero crescer. E aí eu queria entender um pouco de cada uma de vocês. O que você entende, Bruna, no seu caso, da sua trajetória e você depois da sua, Mar, o que foi fundamental em termos de atitudes e comportamentos, saindo um pouco do técnico, para que você conseguisse atingir e galgar tantos passos como você galgou? Quais foram os comportamentos que você entende serem importantes, até para contar aqui para o nosso público ouvir? Boa. Acho que o primeiro deles é o inconformismo, né? Na empresa que a gente trabalha, a gente fala que a gente não entrega nada sozinho. Porém, não necessariamente a sua prioridade é a prioridade da área que precisa te ajudar. Então, como é que você não para no primeiro não? E como é que você consegue customizar a sua comunicação para conseguir gerar valor em cada uma das conexões e fazer as pessoas entenderem por que elas precisam priorizar aquela iniciativa? Então, por onde eu passei, eu fiz conexões ali que iam além da entrega, né? É um relacionamento de fato. E eu também gosto muito, eu brinco que eu sou um pouco metida, assim. Por uma questão de empatia, eu gosto de me conectar com as pessoas além da entrega. Então, quando eu via que eu podia agregar algum ponto de desenvolvimento, independente se a pessoa ela tinha um status, né, um cargo maior que o meu ou menor, de dar um feedback ali de como a gente poderia desenvolver algum ponto que naquele momento impactou, seja a iniciativa, seja como ela estava sendo avaliada. Então, eu brinco lá, a gente fala muito de conquistar seguidores, né? E às vezes as pessoas me buscam para pedir dica de carreira, de querer trabalhar comigo, e eu falo, não é questão de ter uma líder só que inspira, né? Porque são diferentes tipos de gestão e às vezes aquela líder te inspira, mas ela não vai te desenvolver no ponto que você precisa. Então, eu acho que o que eu trago aqui é não parar no primeiro não e fazer conexões além da entrega que você precisa para hoje, até para você estar sempre de portas abertas e quando você tiver uma nova necessidade, fluir muito mais rápido do que a primeira. Então, a conexão também é importantíssimo. Conexão real, né? De Legal, fato. não, é conexão real e você falou muito de como você fala, meio que se adaptar Uhum. ao interlocutor. Customizar.
É Sim, customizar. Então, entender o outro lado para que você consiga que a mensagem também atinja ele ali. que gere valor para Que aquela gere outra exato, estrutura, né? E exato. dela enxergar o quanto que ela também pode crescer nessa entrega. Brinco que ninguém cresce sozinho e a liderança da entrega ela não é única. Então, como é que, dependendo do fórum, dependendo do potencial da entrega, como é que você vende de fato aquilo para as pessoas comprarem a ideia e gerar valor? E isso eu fiz não só em relação às iniciativas, mas também ao escopo das minhas cadeiras. Eu via que tinha oportunidade de mudar um pouquinho a estratégia ali, pensando em potencializar a entrega da área. E eu sempre tive muita autonomia que eu conseguia, de fato, convencer as pessoas e gerar valor naquela mudança. Então, eu acho que é o ir além numa visão estratégica de conexão e gerar valor para todo mundo em relação à iniciativa. Gerar valor é importante demais, demais. Que bacana. E você, Mari? Bom, eu acho que um ponto, sem dúvida nenhuma, é essa questão de trabalhar em equipe. E eu acho que também a questão de você olhar o outro, né? Quando eu digo olhar o outro, é ajudar o próximo, né? Muitas vezes o ajudar é não só fazer o seu, mas fazer o do outro junto com ele, que muitas vezes isso falta nas empresas. E, e muitas vezes o resultado não vem por quê? Porque você tem que fazer o seu e você está olhando só o seu, né? E quando você ajuda o outro a terminar ou construir o dele, você consegue terminar o seu, né? E isso dá um resultado gigantesco. Durante a minha trajetória, né, muitas vezes os projetos aconteciam por conta da ajuda, né, que eu conseguia dar nos meus projetos para outros, e aí eu conseguia também receber essa ajuda do próximo. E eu acho que também a Bruna falou do não, né? Eu gosto de falar da persistência, né? Que é você realmente persistir naquilo que você acredita, né? Você vai ouvir o não várias vezes, mas a persistência ela tem que existir, né? Claro que não a ponto de aquilo se não dá certo, não persista, mas quando você é convicto que aquilo é bom e é um projeto interessante, não desista, né? Vá até o fim, né? Eu tenho uma grande amiga e ela gosta, a Ana Maria Monteiro, que ela gosta de contar isso para todo mundo, né? Que a gente fez um projeto, que eu queria muito fazer esse projeto, e a gente não tinha verba para fazer o projeto. E na época meu diretor falou assim: não, não tem dinheiro. Eu falei: tá bom, o problema é só o dinheiro? Ele falou: é só o dinheiro. Eu falei: se eu conseguir o dinheiro, eu posso fazer o projeto? Ele falou: tá bom. Eu falei: ótimo. Eu saí de lá e resolvi o problema do dinheiro. Então, assim, acho que são essas coisas que a gente precisa, né? Ter essas ajudas. E isso na minha carreira foi muito forte, né? Os projetos, eles aconteciam, né? E também é uma coisa é você ter claro cronograma, né? Você ter início, meio e fim, né? Você tem que estabelecer isso, Verdade. porque as coisas elas precisam estar muito claras. E o mundo está tão dinâmico hoje, né? O planejamento de um ano, quantas revisões a gente faz durante o ano? Então, é muito fácil a gente se perder no cronograma e não ter acabativa, né? Exatamente, exatamente. Né? Eu tenho uma coach que ela costuma dizer isso, né? Que ela fala que eu sou a profissional da acabativa. Né? Ela fala, tem muitos profissionais que não são disso. Né? Eu realmente não sei. Eu acho que projetos, eles precisam acontecer, tem que ter início, meio e fim. Né? Por quê? Porque é aí que você mostra valor. Né? É aí que você precisa ter entregas. E eu acho que é isso que, no decorrer da minha carreira, eu consegui mostrar esse valor e ter esse crescimento durante os anos todos. Muito legal, muito legal. Uma coisa que vocês falaram e que eu falo muito no dia a dia. Claro, vocês falaram de conexão de forma diferente, mas que se complementam muito. Quando a gente precisa, ou quando, sei lá, 3 pessoas no trabalho vão te pedir ajuda para alguma coisa que é urgente, que inclusive vai furar o tua organização ali do dia, mas que precisa de uma ajuda, você vai ajudar a pessoa que já te ajudou.
a pessoa que tem uma conexão mais forte com você e que muitas vezes vai além até do profissional, porque se você colaborou e ajudou ela, como você falou, aquilo já passa um pouco do profissional. E a outra pessoa que talvez não tenha ou que vai pedir conforme existe, né, as áreas precisam se colaborar, mas sem aquela ligação, então não adianta. O técnico ele está ali e as pessoas continuam sem entender porque algumas pessoas, são promovidas muito mais rápido do que outras, se essas pessoas também são competentes, mas nada se faz sozinho, nada se faz sozinho. E muitos profissionais insistem em trabalhar para cima apenas. E eu digo muito para minha equipe, quem vai promover, ou muitas vezes até ser seu detrator, são as pessoas do seu lado. Então não adianta me tratar bem quando é minha equipe. Você tem que tratar o colega bem, porque talvez sejam eles que ou te promovam ou até impeçam uma promoção sua. Então tem muito a ver com colaboração. Acho que isso na história, né, que elas trazem. Colaboração e relacionamento, né? Relacionamento. Porque, assim, genuíno. de verdade, se você se relaciona bem, as pessoas... Não custa pegar o telefone. Eu exercito muito isso com o meu time. Pega o telefone, manda Teams, mandar e-mail, ok, mas pega o telefone, vai na mesa da pessoa. Levanta, Porque a gente né? está tornando, as relações estão se tornando muito frias. E nada melhor do que o olho no olho, né, gente? Então, Demais. a gente precisa fazer isso, porque isso faz com que a gente cresça. As pessoas nos respeitem. Então, se relacionem. Eu trabalho numa área que é a previdência complementar. Então, é uma área extremamente regulamentada. Então, você precisa, sim, ter tudo muito documentado, né? E uma coisa que a gente discute muito, ok, eu preciso documentar, mas vai lá primeiro, fala com a pessoa, depois você documenta, né? Porque você sabe que precisa documentar, mas fala primeiro, né? Acho que é Perfeito. isso Faz que... contato, né? Ô, Bruna, e você falou muito sobre pessoas, sobre relacionamento, né? Acho que isso tem uma força muito grande para vocês duas. E a gente sabe que trabalhar com pessoas é navegar em emoções, né? Um dia aquela pessoa tá ótima, e se a gente tiver a percepção, no dia que ele não chega legal, e a gente tiver uma escutinha para aquela pessoa, isso muda tudo. E o que te move nesse universo, né? Você saiu de agência, de atender, e foi para o universo onde você tem uma equipe, onde você lidera. O que te move a ter paixão por essa atividade? Eu acho que a primeira coisa é assim, a gente sempre tem algo para aprender com o outro, independente do cargo. Tem questões de experiência de vida, mas também tem de conhecimento técnico. Então, eu busco, toda vez que eu conheço uma pessoa, entender um pouco mais da vida pessoal dela, da formação, do que move ela, para ver como é que eu consigo conectar, seja para agregar, seja para aprender. E eu, por ter entrado no mercado de trabalho com um pouco mais de idade, eu sempre tive mais maturidade do que as outras pessoas do meu nível. E isso fez com que eu tivesse informações privilegiadas até para colaborar ali com estratégia de clima da área, ou até para subir assuntos que estavam impactando ali a área e eu gostaria de ajudar. Isso me abriu muito as portas em relação à confiança das pessoas. Porque, obviamente, né, você não pode expor ninguém, mas você quer ajudar o todo. Então, como é que você faz essa política corporativa? E, obviamente, que toda vez que alguém me procurava para pedir ajuda, seja um conselho em relação a alguma questão de conflito pessoal ou de dificuldade de entrega, eu sempre buscava escutar primeiro a pessoa e depois mostrar para ela um ponto de vista de alguém que não estava dentro da história, para conseguir direcionar. E isso fez com que eu me conectasse com pessoas que eu nunca trabalhei de fato, mas que buscaram uma ajuda porque alguém falou a respeito da forma que eu direcionava ali os colaboradores. E eu sempre fiz uma gestão com foco em pessoas, independente do meu time, porque como existe essa questão da rotatividade, hoje aquela pessoa é do time do meu par, mas amanhã ela pode ser do meu time. Então eu sempre me preocupei muito em relação a o desenvolvimento das pessoas, o feedback das pessoas e inclusive dos meus pares, né? Acho que teve uma conversa no momento ali de carreira que eu estava muito angustiada em relação ao meu próximo passo e eu fui fazer uma mentoria com outro líder e ele me falou assim, olha, tem uma regrinha de boas práticas que é a famosa pirâmide. Vamos começar a fazer o checklist. As pessoas que estão abaixo de você te compram?
acham que você está pronta? Aí eu, uhum. Os seus pares acham que você está pronta? Deu? Ótimo. Os líderes dos seus pares acham que você está pronta? Nem todos. Ele, então, se você tem essa dúvida, você não está pronta para o seu próximo passo. E eu adoro compartilhar isso, porque normalmente quando a gente está nesse momento desafiado, a gente sempre acha que o mundo está sendo injusto com a gente. Que o problema nunca está com a gente. Então, como é que a gente para de terceirizar essa culpa e, de fato, se torna motorista da sua carreira? Muitas pessoas me perguntam, nossa, mas você nunca teve curiosidade de ir para outra empresa? Eu tenho muitos amigos que estão no mundo corporativo e que estão num cargo maior que o meu ou menor, mas a questão é que o que me move são pessoas e conhecimento. Então, enquanto eu estiver num ecossistema que me permite ter essas relações, essa troca, e eu enxergar ali as pessoas crescendo junto comigo, ou me ajudando no meu desenvolvimento, ou crescendo mais que eu. Outro dia uma analista minha foi promovida a um cargo maior que o meu. Muitas pessoas falam, e aí, como é que você tá? Eu falei, eu tô orgulhosa. Poxa, que legal, né? Sim, a grama do vizinho, ela sempre vai ser mais verde, mas depende muito como que você coloca o seu ponto de vista, né? E eu acho que todo mundo tem sua hora. Você precisa entender o porquê não aconteceu e como é que você direciona. Então, eu acho que essa questão da colaboração, de ir além do corporativo e de você ajudar no desenvolvimento das pessoas é algo que me move muito. Eu até brinco, eu acho que um dia vou me tornar coach, porque eu fico tão feliz quando os outros conquistam ou superam algo que não estão conseguindo, que às vezes eu celebro mais do que quando é comigo mesmo, sabe? É uma relação genuína, né? É um sentimento genuíno, é uma do razão de cuidado, viver, é um propósito. desenvolver. É um propósito. É um Então, propósito, uma missão. Né? Legal. não é só sobre nós, né? Não, É sobre o muito quanto a mais. gente inspira o outro e faz o outro crescer. Perfeito. Isso não tem preço, né? Pois é. Agora, só antes de passar para Mar, é que você acabou me trazendo uma. Acho que vocês duas podem falar. Não, responde você a pergunta que eu falei das atitudes, etc. É importante ouvir de você também, senão eu acho que eu quero ouvir das duas a outra pergunta que eu iria fazer. Então, Olha, as atitudes quais as atitudes que te trouxeram onde você está? Olha, Por exemplo, você saiu do mercado, voltou, tá bem? Como foi tudo isso, essa É. busca toda? O que foi fundamental para você chegar até aqui? E assim, ó, você saiu, né? Tipo, saiu porque você quis cuidar da sua filha. O que te fez voltar? Né? Olha, Assim, qual foi principalmente- a. Porque tem muita gente que para e fala assim, tô desatualizada, não vou conseguir, né? E o que te fez falar assim, não, dá? Ou qual foi o incômodo? Tipo, tô improdutiva? Como é que foi? Porque tem muita gente que para e que estagna ali. uma das coisas, assim, que eu sempre... A curiosidade é uma coisa que sempre existiu, né? E mesmo estando em casa, eu nunca perdi o network. Então, assim, eu falava ainda com alguns amigos. Então, alguns amigos me ligavam: olha, você pode me indicar alguém para uma vaga tal? Mas você sabe tal coisa? Não sei o quê. Nunca perdi o contato com o mercado. Isso durante os 4 anos eu ainda fazia. Né? O que faltava? Eu me sentia assim, eu adorava ficar com a minha filha, mas eu sentia que eu podia fazer mais. Né? Eu sentia assim, eu posso ser mais útil, né? E eu não estou sendo útil com o conhecimento que eu tenho, com a informação que eu tenho, eu posso agregar, né? Isso era o que mais me incomodava. E aí, quando eu resolvi voltar, bate o medo. Nossa, primeiro, o medo da idade, que é a primeira coisa, né? Tem muita gente mais jovem, né? Esse é a primeira preocupação que você tem. Será que eu consigo? Outra coisa. Eu vou voltar com o mesmo cargo? Claro que não, né? Será que eu consigo voltar com o mesmo cargo? Será que eu não consigo? Tudo isso são coisas que passam na cabeça, mas tem uma coisa que eu sempre fui muito confiante de todo o conhecimento que eu já adquiri e o conhecimento que eu já posso também transferir para outras pessoas. Né? Isso era uma coisa que eu tinha certeza que eu podia fazer. E isso me ajudou muito. Por quê? Porque aí nas entrevistas que eu tive, as pessoas
podiam ver isso, né? Eu pude mostrar esse conhecimento e o quanto eu podia agregar. E aí eu consegui voltar, né, num cargo, claro, que não exatamente igual, mas num cargo legal. E aí isso ajudou muito, né? E aí você me fez a pergunta, né? O que que movia, né? O que que move? O que que move é exatamente isso, poder ajudar essas pessoas, poder. Eu me lembro que eu voltei a trabalhar e logo quando eu voltei nessa empresa, eu voltei na área de contact center, de atendimento. E logo quando eu voltei, essas pessoas tinham o comissionamento que a equipe ia receber, que era uma operação de cobrança, né? E eu não conhecia as pessoas ainda, né, da equipe, mas eles iam receber comissionamento. Eram, acho que, 250 colaboradores, né? E aí eu peguei o post-it e eles iam receber o comissionamento. Tinham, tipo, um voucher, né, do valor. E eu fiz questão de escrever à mão para cada um, para quem ia receber o comissionamento e quem não ia receber alguma mensagem, sem conhecê-los. E eu fiz dos 250 uma mensagem, né? E alguns assim, uns 30, me procuraram. Como você escreveu isso para mim sem me conhecer? Sem saber quem eu era? Você acabou de chegar, né? Eu falei, foi o que eu senti vontade de escrever. Então, assim, a sintonia, né, foi muito grande. Isso é experiência, né? Eu acho que é o tempo que traz, né, de você poder falar com alguém algumas vezes que você nem conhece. E Mas às que vezes você... as coisas estão nos pequenos detalhes. As pessoas se Exatamente. deixam passar os pequenos detalhes, né? Exatamente. Que faz tanta diferença. Tenho Exatamente. certeza que isso marcou a vida Não é? de grande parte dessas pessoas, Sim. porque normalmente ninguém faz isso. A pessoa recebe, acha que é obrigação, porque você estava ali para cobrar, para ter sucesso, e através disso você está recebendo sua premiação e ponto. Mas o cuidado, né? Essa conversa com vocês mostra o quanto é importante e genuíno cuidar do outro. Exatamente. E para cuidar do outro, a gente aprende a se ouvir. Como você se ouviu nessa atitude do papel. Não, eu vou me ouvir que eu quero fazer isso, você foi lá e fez a diferença na vida de tantas pessoas. Relacionamento é isso, né? Exatamente. É o quanto a gente constrói e através dessa construção do dia a dia vem a reputação, né? É isso Que aí. é algo que ninguém vai tirar de você. Exatamente, exatamente. E aí que essa reputação, como você falou, que é o que faz e o que fica, né? E aí você vê pessoas crescendo, pessoas se desenvolvendo, tendo cargos, né, maiores, né? No Conarec agora, né, teve um colaborador, um ex-colaborador meu que está numa empresa e está num cargo legal e eu encontrei ele, me abraçou, poxa, Má, que legal, tô tão feliz. E isso é muito bom, né? Você poder encontrar a pessoa e saber que ela tá super bem. E isso é o resultado do nosso trabalho, né? É para isso que a gente se torna líder, É isso né? que a gente acorda todo dia, né? É. Eu deito minha cabeça no travesseiro quando eu consigo fazer diferença na vida do outro. É tão mais gostoso, é tão mais aconchegante. Sim, sim. A pergunta que eu estava aguardando aqui é um pouquinho desafiadora, porque vocês já mostraram que vocês são grandes líderes que gostam de desenvolver pessoas. Eu acho que não precisa nem perguntar mais sobre isso, né? Por que as pessoas hoje estão tão insatisfeitas no trabalho? Muitas delas. Como é que vocês trabalham isso no dia a dia? Por que elas levam tanta insatisfação e que às vezes impacta até no desenvolvimento dessa pessoa? Ótima pergunta. Eu quero saber também, no caso. Mas eu tenho algo a comentar sobre isso. Deixa a Bruna aí. Legal. Até sobre o que você falou. Acho que o primeiro ponto é entender o contexto da insatisfação, né? Eu já tive gestão de colaboradores muito jovens, que falta resiliência e maturidade, e gestão de pessoas com mais idade, mas sem tanta ambição, né? Mas que, de certa forma, impactavam ali o clima em relação a
as dores pessoais. Eu acho que a primeira coisa é entender aonde que mora a dor da pessoa, porque às vezes ela canaliza no trabalho, mas a dor dela não está ali, né? Ela justifica a insatisfação por um não reconhecimento ou justifica em relação a uma não promoção. E aí a primeira coisa que eu questionava quando eu tinha, né, certeza pela leitura das conversas é assim: se você for promovido, como é que vai ser no dia seguinte? Você vai acordar animado ou você vai continuar com essa dor? Porque vai passar um mês, você vai estar exatamente do mesmo jeito. Então, acho que a primeira coisa é entender aonde está morando a insatisfação. E aí, muitas vezes, eu via que, na verdade, a promoção ou movimentação, enfim, era uma consequência e não a causa principal. E aí o que eu gosto sempre de fazer é entender do escopo da pessoa o que a gente podia mudar. Seja trazer um elemento novo para mudar a dinâmica ou preparar ela para uma mudança para justamente reduzir essa insatisfação. Já tive experiências de desligamento, mas chega a ser até cômico, porque a primeira pessoa que eu desliguei, eu tive uma preparação ali tão robusta, porque eu nunca tinha feito. Quando eu terminei ali o discurso, ela falou: nossa, que bom que você me mandou embora, porque eu não aguentava mais. Ninguém estava lendo que era para me mandar embora. Então, acho que, de fato, é você entender qual que é a causa da insatisfação na sua realidade, e não na leitura enviesada devido ao contexto. Você trouxe uma coisa muito importante, é que assim, a gente muitas vezes leva, não digo a gente, as pessoas levam suas dores, suas crenças, toda a sua vivência, o seu histórico, um peso para o dia a dia do trabalho. Isso impacta no clima. A pessoa pode ser incrível tecnicamente, mas esse comportamento faz toda a diferença numa promoção. E a promoção, você falou tudo, a promoção não vai resolver o problema, que é muito maior do que isso. E as empresas, o gestor muitas vezes é responsabilizado e tal, e a gente não, às vezes se sente até como líder um pouco frustrado porque não consegue resolver, você se sente incapaz, até você entender que aquela dor não tem a ver com, né? Então, muitas vezes a gente eu digo, né? Quer ser gestor? Você quer ser líder de pessoas? Você tem que ser meu psicólogo, meu mãe, meu pai. Não tem jeito, você ultrapassa a linha. Se você quer ser um bom líder, você acaba ultrapassando a linha daquela gestão formal. Não tem jeito. Que é o que vocês trouxeram, né? Assim, não adianta eu só ir ali no dia a dia, passar tarefa, vai. Tem que saber o que está por trás, né? Exato. Né? Eu tenho colaboradoras que já, em algum momento da vida, viveram na rua. Hoje são pessoas, né, consultoras da empresa, e eu super valorizo, cara, olha, você tinha tudo para ser uma pessoa que reclamava, que justificava todo o seu insucesso por uma frustração da infância. E, pelo contrário, ela transformou isso numa luta verdadeira para o que ela queria chegar. Ainda transformou os irmãos, que ela fez todos estudarem, todos trabalham. Então, ela conseguiu não só virar o jogo dela, como da família inteira. E era uma família super disfuncional. E no momento que você acolhe, em algum dia que aquela pessoa teve algo que despertou aquele gatilho, né, do que viveu, acolhe. Porque aquela pessoa é muito competente. E tem dias que vão ser ruins, pra gente, né? Tem dia que a gente acorda e a gente fala: nossa, tô destruída. Mas para mim, por exemplo, sair nesse momento para trabalhar com pessoas e viver com pessoas, eu já volto para casa de outra forma. Então é muito sobre propósito mesmo, né? O que me faz feliz. Nem todo mundo vai ser feliz. Às vezes a pessoa quer ser líder só pela grana, porque acha que é muito dinheiro, mas não tem nenhuma paciência, uma péssima não escolha, se relaciona Steve, bem, aí ela se derrota. E se derrota, né? Porque depois não vai dar certo. Exatamente. Então, primeiro, identifica o que te faz bem. Né? A gente estava estudando sobre propósito, outro dia eu estava fazendo uma apresentação e tinha muito isso. Qual é a sua habilidade natural? Aonde está a minha habilidade natural para eu relacionar isso ao que eu quero ser? Porque no momento que se encontram, fica tudo perfeito. E outra coisa, se eu estou insatisfeita com alguma coisa e aquilo já não funciona mais, mas eu não consigo sair por diversos motivos, as companhias hoje, a gente pode buscar entregar mais de forma diferente, entrar em projetos de outras áreas, buscar. O que não falta é oportunidade. Só que se a gente só foca no problema,
né? Exatamente. Mas me conta, por que as pessoas são tão insatisfeitas na sua visão? Olha, primeiro, o que eu vejo, a gente vive num mundo hoje, né, de ilusão, né? Acho que é a primeira coisa, né? A internet, ela nos dá, né, uma realidade que não existe, né? Com tudo que ela tem. Então, eu quero um mundo que, né, eu quero aquela beleza, eu quero ter aquela vida, principalmente para o jovem, né? Isso já traz uma frustração desde cedo. Isso é muito complicado. E aí eu tenho também, algumas vezes, uma condição em casa. Começa por aí. E aí eu vou para o meu ambiente de trabalho. Eu chego no meu ambiente de trabalho. Algumas vezes as coisas não são exatamente do jeito que eu quero que seja. E aí tudo isso o líder tem que tratar, né, no dia a dia. Como que você pega tudo isso e conduz no dia a dia? Para fazer com que aquela pessoa, com todo esse cenário, ainda entregue um resultado. Entregue um Porque resultado. no final da linha a gente precisa disso, né? Exatamente, no final da linha é isso. E aí, quando você falou que a gente tem que ser mãe, tem que ser psicólogo, você tem que entender tudo isso. E você tem que entender e tratar isso de um jeito que você não passe a linha lá do limite, né? Sim. E que você possa ajudar também, né, a pessoa a enxergar isso, produzir. O que hoje eu faço muito é realmente acolher, né, tentar apoiar no que dá para apoiar, como líder, como pessoa, como ser humano, porque eu acho que a gente tem esse papel, né? Eu acho que líder, ele tem o papel de servir muito, né? Principalmente. E servir é ouvir também, é mais ouvir do que falar, e várias vezes, né? Ficar calado em algumas situações, abraçar. Uma vez teve uma situação que a pessoa só precisava de um abraço, né? E aquilo resolveu o problema. E isso eu acho que vai fazer com que as pessoas comecem a mudar. Mas quantos líderes fazem isso hoje? Verdade. Né? Quantos líderes eles têm essa paciência ou enxergam isso como importantes no dia a dia? E o quanto isso é valorizado por quem está acima da gente. É para pensar. Será que essas pessoas que estão acima da gente, CEOs, etc., não sei, eles valorizam o resultado? Ou eles realmente estão preocupados se a gente está desenvolvendo outras pessoas? Ou os dois? Porque eu não vejo tanta essa preocupação, sabe? Talvez quando chega no momento da pesquisa de clima e tal. Então tem que ser todos os dias genuíno. E como Lívia falou, é tão bom quando você tem uma equipe ali, por mais que cada um seja diferente, às vezes dá confusão e tal, mas você trabalha ali de uma forma que, mesmo nos desafios, você se diverte, você brinca, transforma uma coisa que às vezes pode ser pesada de forma leve. E assim, eu não consigo trabalhar de forma diferente. E eu acho que a gente tem que ser, respondendo até a minha própria indagação aqui com relação a que, porque acima, será que valoriza quem está acima? Acho que a gente tem que ser fiel aos nossos valores, acima de tudo, né? Isso. Como ser humano. É isso Eu ia aí. falar isso Né? porque nós viemos de uma geração que tínhamos valores de servir, de respeito, muito maiores, que é o que você falou, né? Com a internet, as relações são muito distantes. Aí você acha que o que o outro vê é perfeito. E a gente veio de uma educação onde a gente via relação real, né? Sim. Não era coisa do como o outro é. Eu vivia, óbvio que eu tinha amigas que eu admirava, falava, eu quero ser como ela, mas estava ali, eu estava vendo. E não algo que se posta que a gente não sabe se é real. A gente não sabe quanto aquela pessoa está falando aqui na tela é a verdadeira história dela. Sim. Né? Ou ela entrou numa de quero ganhar dinheiro na internet e eu vou falar o que está na moda, o que está hype, né? Está no hype. Exatamente. Isso aí. Exatamente. E o acesso, acho que você trouxe outro contraponto muito bom. Hoje praticamente impossível, eu não conheço outra
A não ser drogas, né? Que eu, no caso, nunca, não, nunca experimentei. Mas, assim, não tem outra ferramenta que traga um excesso de dopamina que está viciando as pessoas do que a internet, porque as pessoas querem mais, 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 um vídeo mais engraçado, um meme mais engraçado, e ela não sai dali, e ela começa, inclusive, começa na dopamina, depois termina na depressão, na tristeza, se você, né, se aquilo ali vira um vício, porque você começa a se comparar, como você falou, você vê, tem muita fake news, e a gente muitas vezes deseja a vida do outro, que metade não é verdade, pode ser verdade também, né, mas não é. É que você não está vivendo, né? Pode ser real. Pode ser real. E a gente torce para que seja, porque Com é uma certeza. ferramenta perfeita. Maravilhosa. Mas, por exemplo, a nossa empresa, ela fez uma propaganda recente que era vive o seu tempo agora, larga um pouco o telefone. Sim, E nós somos de telefonia, mas assim, a relação, o abraço, o olhar para uma árvore que está florida e que a gente passa batido. sim. Então, o quanto é importante a gente estar inteiro, né? E não estar só olhando o que o outro está fazendo, que a gente não sabe se é legal, se não é legal, mas está ali, passando, né? Inclusive, tem estudos agora que mostram, né, que a galerinha mais nova está atrofiando o desenvolvimento cerebral. Sim, sim. Então, tipo, é muito cuidado, a gente precisa ter esse cuidado. No nosso caso, a gente já tem uma geração já mais formada, mas com os filhos, né? Vocês têm filhos pequenos, onde é difícil, porque todo mundo tem o telefone e todo mundo tem o Instagram. Mãe, eu quero Instagram, eu quero YouTube, mãe. Né? E é esse contrassenso, né? Entre Eu o não que a tenho esse gente... problema. Eu Mas não vivi também. Mas é um dilema e é um trabalho que você tem que fazer. Por exemplo, eu tenho uma filha de 15 anos a gente conversa muito com ela. Ela tem uma consciência de internet muito boa, que ela usa, sim, conhece, porque eu não posso alienar ela do mundo, mas ela sabe que ela precisa ter limites, porque senão isso vai fazer mal para ela também. Eu estava vindo com o enteado dela, a gente veio chegando de carro aqui, que está ali sentadinho, no portfone agora, e aí ele estava falando, acho que alguma coisa, cansa ficar em casa. Eu falei, você quis dar uma saída que está cansada de ficar em casa? Aí eu falei, porque tudo que é demais cansa. As coisas boas que estão em excesso cansam também. Ficar demais, ficar em casa sem fazer nada cansa, trabalhar demais cansa. Não é bom, não é que cansa, não é positivo. Amar demais também, no final das contas, eu aprendi isso com meu pai. Meu pai falou isso, eu era pequena, tinha chegado do colégio, e eu falei, pai, tudo que é demais é ruim. Aí ele falou assim, até coisas boas em excesso é ruim. Ele falou do amor, aquilo nunca saiu da minha cabeça e hoje eu sei perfeitamente, tanto que se fala, né? Não tome decisões quando você está com ou excesso de raiva, ou excesso de euforia, felicidade. Sim. Esteja no seu equilíbrio para tomar decisões importantes. Perfeito. Né? E um outro ponto aqui, que eu queria trazer, vocês trazendo tudo isso, eu trouxe muita questão da insatisfação, porque a gente tem que ser feliz com essa jornada aqui, né? Por exemplo, a gente gravou um podcast hoje, poxa, a gente tem que ir para casa, pô, conheci 2 mulheres incríveis, estava com minha parceira aqui, falei de temas legais e agradecer. Muitas vezes a gente não tem saco, não quer ter gratidão, que está chateado, mas sim, é importante, muitas vezes é importante agradecer, porque a gente não sabe do dia de amanhã. E o que eu tenho visto, estudado e percebido é que as pessoas elas fazem uma inversão da felicidade. Elas buscam primeiro o sucesso, a riqueza, a beleza, o auge, e aí eu vou ser feliz. E a felicidade está no controle da sua própria consciência, nessa evolução. Talvez por isso que tem muitas pessoas, eu queria dar toda essa volta, porque tem essa insatisfação, elas têm que cuidar daqui da mente, a gente tem que cuidar o tempo inteiro, controlar a nossa mente, porque é nela que a gente reage diante das adversidades e que a gente se controla e consegue ser feliz mesmo diante dos momentos difíceis. E é o hoje, né, né, meninas? É o hoje. A gente não sabe. A gente vive ansioso pelo futuro, a gente vive botando a culpa no passado, mas o que eu posso fazer hoje, né? E acho que um ponto adicional do que vocês estão falando tem uma questão de o como que as lideranças estão sendo preparadas, Perfeito. Porque às vezes falta a base e o erro ele é cometido por uma falta de capacitação. Verdade. E é por isso que eu me preocupo tanto o que meus pares estão fazendo. Inclusive a gente puxou lá um fórum semanal onde a gente troca vivências, que é muito bom você dividir o que você consegue conquistar, mas e os erros? Eles são tão importantes quanto. A gente precisa aprender e quebrar alguns tabus relacionados a isso. E eu acho que por
por causa dessa falta de capacitação, existem muitos líderes que eles respondem ou direcionam o time do que deve ser feito e não engajem o time para buscar um melhor resultado. Então, ao invés de ir com a resposta, vai com a pergunta. Perfeito. Sabe E por quê? Porque não você é dá fácil. autonomia. Super. E hoje em dia, uma das dores que a gente percebe é ser líder, mas você não tem autonomia. E aí, né? Por que eu sou líder se eu não tenho autonomia de propor ações que, para mim, vão gerar o resultado? Perfeito, sua colocação. Quando você percebe que a equipe pergunta demais para você, de repente o erro está em você. Você está dando muitas respostas, trazendo muitas respostas. Você tem que fazer mais perguntas, né? É isso. Bem interessante. E esse ponto que você falou, gostaria muito de ter momentos com meus pares em que a gente dividisse os erros e as dores, mas existe muita concorrência. É difícil, as pessoas normalmente escondem. E esse momento de vulnerabilidade seria fundamental para que a gente pudesse mudar o patamar, ou fazer o que a Bruna fez ali. Pode ser que resolva meu problema ali numa conversa. Né? Vou na baia dela e converso com ela, mas isso não é que é muito difícil de acontecer. A gente faz com os amigos, com os pares mais próximos, mas isso deveria ser Uma regra, um né? hábito, uma regra, uma constante. É uma boa prática, Uma né? boa E o prática. quanto que você está aberto para ser vulnerável. Eu acho Também. que precisa ter exercícios para ter essa conexão. Caso contrário, o exercício ele não é rico e nem válido, porque você não vai contar os 100% Exatamente. da história, né? Mas acho que a partir do momento que você se conecta de fato com as pessoas, cria as alianças e elas enxergam o valor, isso acaba acontecendo de forma orgânica. Eu acho que é escuta, né? Porque quando você está propondo um papel desse, você tem que estar aberto a escutar e não a responder. É. Então a gente muitas vezes não escuta, né? A gente quer. Falou e eu já quero. Eu não, nem escutei a pessoa. E acontece isso. Óbvio, né? Sou ser humano, às vezes acontece comigo. Duas mulheres, então, É, então, mas é muito importante e com o amadurecimento e com autoconhecimento a gente vai conseguindo dosar isso. Então é muito importante, né, que as pessoas procurem se conhecer melhor. Porque a partir do momento que eu me conheço, eu sei que eu vou explodir, eu já controlo para não explodir. Quando, você falou agora há pouco, né? Quando for algum assunto que requer uma decisão importante, né? não tomo uma decisão quando eu tiver com o sentimento aflorado. É a mesma coisa para uma ação dessa. Eu tenho que entrar, me despir para entrar. De razões, né? De certezas. Meninas, agora um jogo rápido, né? Vou falar uma frase e vocês complementam, né? O que é relacionamento? Relacionamento é? Empatia. Relacionamento é? Carinho, respeito. Relacionamento é? Amor verdadeiro, de amizade, de tudo, acredito. Relacionamento é respeito, para mim. Então, assim, acho que tudo se complementa, né? E para cada um não tem a verdade absoluta. Então, que vocês possam buscar um pouco do que é um relacionamento para vocês, estabeleçam relacionamentos. A Bruna trouxe um ponto super importante e que a gente, durante muito tempo, o Flow trouxe isso de super positivo para a gente. Eu não julgar o outro que vai almoçar com pessoas que não são do dia a dia deles. Procurem pessoas que não estão no seu dia a dia, mas que podem agregar. Porque eu super acredito que a gente se transforma quando a gente convive com pessoas melhores, além de aprender algo diferente do que eu. Porque no dia a dia eu já estou com a minha equipe, no dia a dia eu já estou com o meu gestor, no dia a dia eu já estou com meus pares. Mas aquela pessoa distante que eu admiro, ou que eu vi numa reunião, ou participei de alguma palestra, procura essa pessoa. A gente aqui tem sido super rico para a gente trazer pessoas que a gente não conviveria no dia a dia. A gente falou isso no começo aqui, antes de entrar no ar. Que a gente não teria a riqueza de conhecer mulheres tão legais, dividir com vocês essas histórias, né, Mi? Se a gente não tivesse se despido um pouco também do medo, da exposição, o que vou falar. Esqueçam isso. E a gente só se despe desse medo, dessa exposição, a gente só chega do outro lado quando a gente começa a caminhar. Não tem outra opção, não, né? A gente, como é que eu começo, como é que eu... Gente, vai. Dá um empurrão na pessoa e vai. É desesperador no início, depois... Nossa, era isso? Né? É assim que a gente cresce. É assim que a gente cresce. Meninas, para fechar, queria pedir para vocês deixarem aqui um conselho para quem quer construir uma reputação, seja na marca, seja como ser humano, seja como líder.
que vocês trariam como conselho para essas pessoas? Eu começo? Acho que a primeira coisa, ninguém nasce sabendo. E às vezes a gente não tem a melhor referência próximo a nós. Quem que é uma pessoa que chama atenção e que a gente vê algum valor ou quer se conectar? É o famoso benchmark, né? E o benchmark, ele pode acontecer no cafezinho, ele pode acontecer na hora do almoço, às vezes não é uma pessoa tão próxima e nem num cargo tão próximo do seu, mas se você cria a oportunidade e tem aquele momento esponja de capturar tudo que, de fato, precisa se desenvolver e trocar, eu acho que é muito válido, assim. Então eu incentivo muito, eu brinco com o meu time, eu falo, o ponto de desenvolvimento de vocês é almoçar com pessoas que vocês nunca falaram na vida. Porque eu tenho certeza que vai ter uma grande descoberta e vocês vão conseguir atuar de forma diferenciada. E, de novo, né, acho que ir atrás de metodologias, ver outros segmentos que estão fazendo, participar de eventos. Nossa, eu adoro, eu acho que é um momento riquíssimo de você ver lá no palco uma pessoa que você nunca imaginou que está falando de uma situação que você está vivendo hoje. Parece que até é coisa de Deus, assim, né? É uma mensagem, né? Veio para mim. Então, como é que você entra numa reunião ou num evento? Opa! De peito aberto e pegando aquela oportunidade como algo para fazer diferença para sua vida, independente se o invite entrou 10 minutos antes da reunião ou se você está planejado há um mês antes. É isso mesmo. É se permitir, né? A gente fala muito aqui no Flow, se a gente não se permitir, nada acontece. Começa com você querer mesmo, né? Muito legal. É isso. E você? Bom, eu acho que o mais importante é você não ter medo de errar, entendeu? Você não pode ter medo de errar, né? O erro faz parte do processo. Quando você não tem esse medo de errar, você consegue fazer coisas maravilhosas, porque o medo de errar, ele acaba te segurando em tudo, né? Então, eu não vou fazer isso porque vai dar errado, ou não, pode dar errado. Faz assim mesmo, tenta, né? Então, eu acho que o maior conselho é esse, eu acho que são essas tentativas, porque se você pensar, tem que planejar, tem que fazer tudo, mas o medo de errar, ele te segura em tudo. E seja humilde, né? A humildade, ela tem que existir para pedir ajuda, ela tem que estar ali para te apoiar, né, no outro, que algumas vezes esse medo de errar, aquele outro ali pode te apoiar para que você não erre. Então, acho que essas duas coisas, elas têm que andar junto ali para o seu crescimento, para o seu dia a dia. Será que alguém já fez a conta de qual o custo em um ambiente em que existe a tolerância ao erro, em que você tem uma autonomia para realizar muito, e daquela super realização que você foi capaz de fazer porque teve autonomia, acreditou, tinha todas as características, você errou algumas vezes, mas entregou algo grandioso. Com relação ao ambiente que a tolerância é zero, muito baixa, e que você vai entregar sempre corretamente, mas talvez não tenha. Não sei se você consegue inovar, você não consegue ir além, não sei. Errar, mas entregar certinho, mas não ir muito além, ou ir super além e a gente bancar os erros, né? Acho que é uma reflexão que é importante que as empresas façam. Porque a concorrência, a gente teve a pandemia, a gente teve muitos momentos, as empresas voltaram, então existe um momento difícil ali no país, uma necessidade de você ter a receita ali no final, a conta fechar, isso faz com que muitas vezes os líderes pressionados não diminuam, tem uma baixa tolerância ao erro, por mais que a empresa venda uma coisa e tal, mas a gente, como líder, quem faz a empresa somos nós, né? Não só líderes, as pessoas, então a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente corta ali um processo de inovação, crescimento de alguém. Então, essa coisa do erro é incrível, é ter coragem apesar do medo, né? E fazer. E essa abertura também de relacionamentos e de você estar, a gente fala muito sobre estar com outras pessoas que você não está no dia a dia para você viver o outro lado, se conectar e inclusive trazer essa visão 360 que a gente tanto precisa, você não fica na sua bolha. Isso Né?
Eu Ah, brinco que teve um momento na minha carreira que eu fiquei cobrindo as férias da minha gerente sênior e eu estava sem diretor. E aí eu participei de uma reunião do presidente. E era eu com todos os VPs. Eu falava, gente, quem sou eu aqui? Eu tremia tanto na cadeira na primeira reunião, mas tanto, que eu não consegui nem falar boa tarde. Na segunda, eu fiquei quieta, mas eu não tremi. Na terceira, eu já levantei a mão para falar. Então, eu acho que é isso. Como é que você encara como uma oportunidade? Se você tá lá, tem um porquê. Faça a diferença. Mas Isso aí. também respeite seus limites. É. Vai evoluindo. Se prepara, né? É sobre isso. Muito bom, Porque o gente. primeiro, realmente, né, dá um medo. Mas aí você... Parece que o ar é até um pouco mais pesado, mas depois você finge costume. Então, gente, assim, ó, esse episódio deixou uma certeza. Relacionar-se é um ato de coragem. E é um espaço, e abre espaço para ouvir, para aprender e para evoluir. Então, eu queria agradecer a vocês, meninas. Foi super gostoso, passa muito rápido. Obrigada, Bruna. Obrigada, Mar. Se vocês Obrigada, quiserem, meninas. deixem, né, as redes sociais de vocês aí para o público. O LinkedIn, É legal, o como é que Instagram, as pessoas acham podem vocês. achar vocês. E aí, gratidão. E que realmente todas quem está nos assistindo entenda que vocês precisam primeiro se permitir para que vocês consigam construir jornadas como as de vocês. Muito legal, muito aprendizado. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Eu que agradeço e espero que esse podcast faça a diferença na vida de outras pessoas, Se né? fizer de uma pessoa já tá valendo, Já né? tá, nossa. É isso que a gente fala, é bom demais, né? Eu posso afirmar que eu já saio diferente. aí. E obrigada pela oportunidade. Bom, muito bom. Você. Bom, obrigada pela oportunidade. Foi delicioso estar aqui com vocês, aprender, né, falar de coisas que a gente gosta tanto, né, que é relacionamento. E realmente acho que fazer diferença na vida de um já é muito, né? Foi muito gostoso. E é isso, né? Espero que a gente possa ter mais encontros, né? Não precisa ser no Sim. podcast, mas para falar Não, a mais gente, desse inclusive, é assunto. um compromisso nosso fazer um Isso, encontro fazer com um as encontro. nossas entrevistadas, Ai, porque vocês legal. são tão legais e a gente, se Deus quiser, até o final do ano a gente vai conseguir Muitas entregar histórias. isso. Legal. Para que a gente conheça um pouco de outras pessoas que não estão aqui, como a gente tem conhecido, né? Que essa troca, como você falou, né? De ouvir alguém falando e tal, é super legal. Então a gente vai sim realizar. Então a gente acha vocês desculpa, amiga, no LinkedIn é Bruna Leiva. Bruna Leiva, bonito sobrenome. Você Marilza Lima. Lima, Marilza Lima. Legal. Bom, a gente pediu para fechar o episódio sem vocês darem o endereço. Não dá, né? Por favor, não deixem de ligar o Flow, né? É isso aí. Curtam, compartilhem, comentem e digam lá os temas que vocês querem ouvir. Verdade. Pra essa a gente nova precisa temporada. ouvir. Boa, boa. Obrigada, Obrigada, meninas. gente. Até a Obrigada. próxima. Obrigada. Tchau, tchau.